Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias Bahia está no ar e a gente vai conferir agora os destaques de hoje. Casos de meningite na Bahia acendem alerta. Vacinação ainda gera medo e especialistas falam sobre a importância de tornar o momento mais tranquilo. E ainda, mais de 22 mil mortes por doenças cardiovasculares no estado reforçam sobre os cuidados com a pressão alta. E todos os detalhes você vê agora no CNT Notícias Bahia. A Prefeitura de Salvador abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional. As vagas fazem parte do programa Treinar para Empregar e são voltadas para quem quer aprender uma profissão ou atualizar o currículo. As aulas começam em maio e entre os cursos disponíveis estão de desenvolvedor de games, estoquista, instalador e reparador de cabeamento estruturado, cozinheiro industrial, padeiro e confeiteiro com foco em alimentação saudável, além de formação para a produção de marmitas saudáveis. E para se inscrever é só acessar o site da Prefeitura. E agora o assunto é saúde. A meningite é uma doença grave que pode deixar sequelas e até levar à morte. Na Bahia, o número de casos chama atenção no estado. Foram 427 casos em 2025 e entre janeiro e fevereiro de 2026, 21 casos notificados. Isso posiciona a Bahia como o segundo estado com maior incidência da doença no Nordeste. Entre as vacinas mais importantes nos primeiros meses de vida está a que protege contra a meningite, uma doença grave que pode causar infecções nas membranas que envolvem o cérebro. A importância é prevenção de doenças, sempre é bom estar imune a criança. Na região Nordeste, a Bahia aparece em segundo lugar no número de notificações da doença, com mais de 1.400 registros, ficando atrás apenas de Pernambuco. Os dados são do Ministério da Saúde. A meningite pode provocar lesões e sequelas neurológicas sérias e, em alguns casos, levar à morte. Ela causa infecção na membrana do cérebro, causando lesões e sequelas neurológicas sérias, que pode levar a óbito. O calendário vacinal são para crianças de 3 meses e 5 meses, e o reforço com 12 meses, com a CWY, e para adolescentes de 11 a 14 anos. Por isso, a recomendação é que a vacinação comece cedo. As primeiras doses são aplicadas aos 3 e aos 5 meses de vida, com reforço aos 12 meses. Já os adolescentes entre 11 e 14 anos também precisam receber a vacina de reforço. Tive alguns tabus relacionados à vacinação, mas a vacinação ainda é o único meio de prevenção, contra as doenças, vírus e bactérias. Então, a gente convoca toda a população que venha fazer as suas vacinações, tragam seus filhos e atualizar, inclusive, o cartão do adulto também. A orientação é que os pais e responsáveis fiquem atentos ao calendário vacinal para garantir a proteção das crianças desde os primeiros meses de vida. No caso da meningite e de outras doenças, a vacinação é a principal forma de proteção. Mas muita gente ainda tem medo de se vacinar. E depois do intervalo, você vai ver que há formas de tornar a experiência mais leve. A campanha de vacinação segue intensa até o dia 30 e o desafio é vacinar o máximo possível da população. Mas uma coisa ainda impede: o medo da vacina. Crianças, adolescentes e até adultos sentem ansiedade na hora da imunização. O medo da vacina ainda é uma realidade para muitos brasileiros. A expectativa da dor e a falta de informação podem gerar resistência à imunização. Entre as crianças, o impacto é ainda maior. Dados mostram que nenhuma vacina infantil atingiu as metas de cobertura em todos os estados do país. Segundo especialistas, o comportamento dos adultos faz toda a diferença nesse momento. Mas por que o medo da vacina ainda é tão comum entre crianças e até mesmo adultos? O medo da vacinação está muito relacionado ao desconhecido e à antecipação da dor. No caso de crianças, isso é ainda mais intenso, porque elas não têm um repertório para entender o que pode acontecer.
Já nos adultos, esse medo pode vir de experiências negativas anteriores ou de informações equivocadas. A forma como os pais reagem influencia diretamente as crianças. Demonstrar tranquilidade e confiança ajuda a reduzir o medo. A criança absorve e percebe o comportamento do adulto. Por isso, o ideal é transmitir segurança, evitar ameaças ou frases como "ah, não vai doer", ou "se você fizer tal coisa, vai levar a injeção". Uma abordagem mais positiva, com explicações simples e verdadeiras, vai além do acolhimento emocional e faz toda a diferença. E existem estratégias que tornam a vacinação mais leve. Preparar a criança e manter um ambiente tranquilo ajuda a transformar completamente essa experiência. Hoje existem diversas estratégias que tornam a vacinação muito mais confortável. Podemos criar técnicas de distração, usar dispositivos com vibração e frio para reduzir a percepção da dor, além de uma abordagem humanizada da equipe. Também o posicionamento adequado da criança e o acolhimento respeitoso no momento são mais importantes do que a técnica em si. E tem adultos que deixam de se vacinar com medo da procedência e das reações da medicação. É importante reforçar que as vacinas utilizadas no Brasil seguem critérios rigorosos de qualidade e segurança. Todas são aprovadas por órgãos reguladores como a Anvisa. E quanto às reações, a maioria das vacinas tem apenas reações leves, locais e que rapidamente são resolvidas. A melhor forma de lidar com esse receio é buscar informações de fontes confiáveis, contar com o apoio de profissionais capacitados que possam orientar de forma clara e individualizada. Mesmo com o desconforto, a vacinação segue sendo essencial. Superar o medo é fundamental para garantir a proteção contra doenças graves. Com informação e acolhimento, é possível transformar a vacinação em um momento mais tranquilo e seguro. No próximo bloco, você vai ver como reconhecer os sinais do infarto e AVC e aprender a agir a tempo. A hipertensão, muitas vezes silenciosa, está por trás de algumas das doenças que mais matam no Brasil. A Bahia é o 5º estado com maior número de mortes, atrás apenas dos estados do Sudeste. Foram mais de 22 mil casos de morte por doenças cardiovasculares, entre infarto, AVC e insuficiência cardíaca. Só em 2025, o Brasil registrou mais de 350 mil mortes por infarto, AVC e insuficiência cardíaca. Doenças graves, muitas vezes ligadas a um problema comum e silencioso, a hipertensão. Na maioria dos casos, ela não dá sinais, mas vai causando danos aos poucos, atingindo órgãos como o coração e o cérebro. Quando o diagnóstico chega tarde, o risco já é alto e é aí que aparecem as consequências mais graves. A hipertensão arterial é uma doença importante, é uma doença silenciosa. Silenciosa por quê? Porque quando ela começa a apresentar sinais e sintomas, é porque os órgãos já foram sofrendo em silêncio. E a hipertensão é um fator de risco para doenças mais graves, que são o AVC, que é o derrame cerebral, e o infarto do miocárdio, que é o infarto do coração. Quando o assunto é AVC, o tempo faz toda a diferença. Uma forma simples de identificar sinais é observar 3 pontos: o sorriso, o movimento dos braços e a fala. Se houver assimetria no rosto, fraqueza em um dos lados do corpo ou dificuldade para falar, o atendimento deve ser imediato. Além disso, outros sintomas também exigem atenção: a perda de equilíbrio, a alteração na visão e a dor de cabeça intensa e súbita. O acidente vascular cerebral, ele pode ser também diagnosticado de uma forma precoce. Como assim de uma forma precoce? Se o paciente perceber alguma alteração no sorriso, uma face assimétrica, uma perda de força
em braço, uma fala enrolada, eu tenho que pensar num AVC, porque tempo é cérebro. Eu tenho que procurar uma assistência médica urgente. No caso do infarto, os sinais também não podem ser ignorados. Dor ou pressão no peito, falta de ar, suor frio, dor na barriga e náuseas estão entre os principais sintomas. Em alguns casos, os sinais são confundidos com problemas digestivos, o que atrasa a busca por ajuda. O infarto ele pode surgir precocemente com uma dor no peito, um desconforto, uma opressão, uma falta de ar, uma dor na barriga. Então, naquelas situações nas quais o indivíduo ele apresenta esses sintomas, eu tenho que pensar, tempo é coração, então eu preciso também procurar uma assistência médica. Outro desafio está depois do atendimento. A falta de continuidade no cuidado aumenta o risco de novos episódios. Por isso, especialistas reforçam: não basta tratar a emergência, é preciso acompanhar o paciente. A pressão alta é considerada um fator de risco que pode ser controlado. Com acompanhamento, mudança de hábitos e tratamento, é possível evitar as complicações. Atrasos no diagnóstico, dificuldade em reconhecer os sintomas e demora em exames podem comprometer a recuperação. Cada minuto conta e perder tempo pode significar danos irreversíveis. A hipertensão, como outras condições, ela é considerada um fator de risco modificável. O que quer dizer isso? Quando eu trato a hipertensão de uma forma correta, eu tenho uma chance menor de ter um derrame ou um infarto do coração. A hipertensão, como outras condições como a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, são fatores de risco que são modificáveis. Isto é, quando eu os modifico, eu reduzo a chance de ter esses problemas mais sérios. Então, quando eu começo a praticar atividades físicas, perder peso, cortar o cigarro, tratar adequadamente a minha pressão, eu vou viver melhor. E assim a gente encerra o nosso CNT Notícias Bahia de hoje. Assista a nossa programação também pelo seu celular com o aplicativo CNT Play. E a gente se vê na próxima edição. Até lá!